E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Seja bem-vindo, você e sua família, ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito atual, os desigrejados. Então, nós temos hoje dois convidados muito especiais que vão ajudar a gente a falar, a conversar um pouco sobre isso, que é o pastor Kaique e a sua esposa Jéssica, não é isso? Pastora Jéssica Pimenta. Isso. Sejam bem-vindos, pastores que estão à frente do Ministério da Lagoinha na cidade de Serrinha. Muito obrigada por aceitarem o convite e virem tratar de um tema tão atual. Olá, graça e paz a todos. É um privilégio estar aqui com pessoas tão queridas, Mulheres especiais, mulheres que a gente vê que Deus está usando nesse tempo para edificar a sua igreja aqui em Serrinha. Olá, queridos, sejam bem-vindos. Creio que terá muito esclarecimento e você será muito edificado aqui. Amém, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar pelo conceito, Nós ouvimos falar muito sobre desigrejados. Qual a visão dos pastores sobre o conceito de desigrejados? Desigrejados, normalmente, as pessoas pensam apenas que são pessoas que não vão à igreja, ou se afastaram totalmente dela. Nós vemos desigrejados de uma maneira diferente. Existem pessoas que são desigrejadas que até fazem o seu devocional de todo domingo, aspas, indo para a igreja, mas não tem nenhum envolvimento, nenhuma responsabilidade com o corpo de Cristo, ou vivem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, mas os domingos está lá na igreja como se nada tivesse acontecido. Então, nós entendemos o desigrejado não só as pessoas que não vão para a igreja, ou que se definem cristãos, mas não querem ter um relacionamento com a igreja local, mas também aquelas pessoas que até vão à igreja, mas elas pouco se importam com o ambiente, com os irmãos, com aquele ambiente de pessoas, do corpo de Cristo. Então, nós tratamos os desigrejados também dessa forma. Pessoas que se afastaram da igreja local, mas se intitulam cristãos, e pessoas que até vão à igreja local, mas não têm nenhuma responsabilidade com a igreja, com os irmãos, com até as atividades do dia a dia da igreja. Nós vemos muito, eu sou de tal igreja, mas aí tem 3 anos que não aparece na igreja. Então, é muito comum. Até quando estávamos em outra cidade também, mesmo no seminário, pessoas de outras cidades, mesmo fazendo seminário, e falava que congregava, mas não tinha vida no corpo, Tem pessoas que são literalmente um implante, Elas até estão lá fazendo alguma coisa, dando seus dízimos e ofertas, mas não geram vida no corpo. Então, são pessoas que, para nós consideramos como desigrejados, porque são pessoas que às vezes estão lá, mas não estão, Só estão lá como status para tirar foto, para postar, para dizer que pertence a uma igreja local, mas a verdade é que não pertence. Então, nós tratamos isso como desigrejados. Interessante, a pastora Jéssica falar, minha esposa, é que isso não se limita à igreja local. Existem seminaristas que eles não participam do dia a dia da igreja, E não faz nenhum sentido, já não faz sentido alguém se intitular cristão e não ter vida na igreja local, e faz muito menos sentido alguém que está no seminário e não participa da igreja local, Um seminário que eu fiz, por exemplo, a gente tinha nós tínhamos toda a carga horária de um seminarista, mas nós tínhamos também uma carga horária para servir na igreja local. Porque não faz sentido você formar alguém para servir a igreja local, sendo que ele não está servindo na igreja local. É totalmente contraditório. Só para a gente fazer uma pausa para quem está nos acompanhando, o senhor trouxe 2 situações. Sim. A da pessoa que é cristã, que é uma ovelha, digamos assim, e que por uma razão que a gente vai discutir possíveis razões que acontecem daqui a pouco, mas ela não participa do corpo da igreja. Sim. E outro que é um movimento que também que é uma população crescente de próprios seminaristas, que seriam pessoas que estão se preparando para pastorear e que não têm, digamos assim, esse comprometimento com o corpo da igreja. Temos 2 situações hoje na atualidade muito latentes. E temos uma terceira, que são pessoas que de fato não congregam
e ainda induzem pessoas a não congregar, trazendo uma ideia de que a igreja não é importante, né? Que o importante é orar, ler a Bíblia em casa, fazer o seu devocional, o que isso é uma heresia terrível e vai totalmente contra as Escrituras. Né? Então você tem esses três tipos de pessoas. 3 perfis, assim. E isso é gravíssimo, porque, como o senhor mesmo falou, são pessoas que vão à igreja, mas não fazem parte da igreja. Não fazem. Né? E o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele fala o quê? Que lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala da ceia, né? Quando ele manda o homem se examinar. Né? E aquele que não ceia, que não participa do corpo, ele não tem parte no corpo. Sim. Então você vê pessoas que estão na igreja, que frequentam, mas não ceiam. Elas já estão dizendo que elas estão ali, mas elas não fazem parte do corpo, elas não têm comunhão com o corpo. Então são membros isolados. E todo membro, a gente sabe que fora do corpo, ele entra em necrose e ele morre. Né? Como às vezes a gente fala, todo tição fora da fogueira, a tendência é esfriar e apagar. Então é interessante a gente falar sobre isso hoje, porque tem muita gente se enganando. Exatamente. Porque Jesus Cristo tem compromisso com a igreja. Jesus Cristo veio fundar a igreja. Ele disse que a igreja é o corpo e ele é a cabeça. Então, se a pessoa frequenta, mas não faz parte, ela está fora, literalmente, do reino de Deus. Né? E o interessante é que as pessoas elas esquecem que a igreja é um projeto de Deus. A igreja ela não é um CNPJ, apesar de ter um CNPJ. A igreja não é os nossos ar-condicionados, os nossos bancos acolchoados, não. A igreja ela é o corpo de Cristo, esse envolvimento de pessoas. É por isso que não existe igreja sem pessoas. Sim. Não existe esse termo que as pessoas falam muito, né? Eu sou a igreja. Isso é herético. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Eu não sou sozinho a igreja. A pastora Jéssica não é sozinha a igreja, nós somos a igreja. Essa comunhão dos santos, essa reunião dos santos é que forma a igreja. Né? Então, as pessoas esquecem que a igreja, de fato, ela é um projeto de Deus. Não adianta, as pessoas podem tentar destruir, podem tentar acabar, podem dizer que na igreja tem problema, tem dificuldade. E tem, porque onde tem pessoas tem dificuldade. Cabe nós, pastores, líderes, corrigirmos a igreja em muitos aspectos. Por quê? Porque nós somos amigos do noivo. Sim. E nós cuidamos da noiva. Mas apesar da noiva errar, ela não deixa de ser noiva, ela continua sendo noiva. A gente só vai ajustar a noiva para entregar ao noivo. Tem uma pergunta para a gente ir para as raízes do porquê essa população é tão crescente, né? Sim. O senhor acredita que a própria igreja seja, em boa parte, responsável pela crescente do movimento dos desigrejados? De certa forma, sim, há uma parcela da igreja. Não justifica, mas há. Mas eu acho que o ponto principal é as pessoas elas esqueceram que a igreja é um projeto de Deus. E o congregar não é um pedido, é um mandamento. Então, apesar da igreja ela errar, ela falhar, o que é natural, porque a igreja ela é composta de pessoas. Pessoas imperfeitas. São pessoas imperfeitas. Então, muitas vezes, as pessoas elas chegam na igreja, primeiro, esquecendo que a igreja é um projeto de Deus, e segundo, querendo uma perfeição em cima de pessoas. As pessoas falham, elas erram, elas têm dificuldade, né? Se eu não me engano, as senhoras são casadas, né? Vocês amam seus esposos, né? Eu tenho certeza disso. Mas quando você chega em casa, você sabe que às vezes ele erra, ele falha, né? Em alguma coisa. Também. E vocês como mulheres também. Então, há erros, há falhas, mas ninguém quer um divórcio por causa de um erro e de uma falha dentro de casa. A gente quer o quê? A correção, o alinhamento. Né? Eu creio que esse movimento de desigrejados acontece muito porque as pessoas esqueceram que a igreja é um projeto de Deus, e aí eu também puxo para essa parte dos pastores e líderes, e há também uma falta de correção da parte dos pastores e líderes. Porque o que é que eu vejo hoje? Eu não estou dizendo de Serrinha, eu falo da igreja brasileira. Muitas vezes o pastor ele fica muito na mão da membresia. Né? Então, eu não vou corrigir fulano, porque de repente fulano faz parte da diretoria e pode me tirar da liderança da igreja. Ou então, eu não vou corrigir fulano, porque o dízimo de fulano é maior, o dízimo de fulano é menor. Que vem junto com uma covardia e uma fraqueza humana. Uma fraqueza humana. E o pastor e o líder, ele precisa entender que ele está ali para se indispor.
constantemente eu faço reunião com a minha liderança e eu digo, gente, eu vou me indispor com vocês. A gente vai ter reuniões aqui que a gente vai se desgastar. Mas a gente não pode esquecer que nós somos amigos do noivo e nós cuidamos da noiva. Então, se eu precisar me desgastar com vocês, eu vou me desgastar. É uma das coisas que a gente fala muito na liderança. Uma das coisas que a gente tem trabalhado como igreja é essa parte de ser claro, que muitas vezes nós, pastores e líderes, falhamos. Que é o quê? Trazer para a mesa. Olha, essa atitude não foi legal, você tem muitos acertos, muitas qualidades, mas esse ponto aqui você falhou e a gente pode caminhar junto para corrigir isso. Então, às vezes, falta o olho no olho, uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento, ter coragem de se indispor, saber que às vezes você vai corrigir e a pessoa vai sair da igreja, porque às vezes é soberba, é arrogante, você vai ter que entender isso. Mas não deixar de corrigir por conta disso. Corrigir. É tanto que a gente lá na igreja, e eu estou trazendo uma realidade local, mas eu sei que é uma realidade da igreja das senhoras também. A gente não tem essa, né, de tratamento diferente. Por quê? Porque nós entendemos que quando a pessoa chega lá, os seus títulos de fora ficam lá fora. Aqui não, aqui você é um membro como outro qualquer e você tem o seu devido respeito como qualquer outro membro. Então eu acho que esses dois pontos são pontos assim basilares para isso. O quê? As pessoas esqueceram que a igreja é um projeto de Deus. E segundo, os líderes e pastores têm se afrouxado na correção. Não têm chamado para o alinhamento, para a correção, para a comunhão novamente. Que é o que Jesus fazia. Nenhum pastor que corrige, ele corrige para matar, ele corrige para restaurar. Isso. A Bíblia fala que Deus corrige o que ama, né? Exatamente. O senhor tocou num ponto importante, eu queria ouvir sua opinião com relação a área VIP, né? Nós temos ouvido muito de igrejas onde já existe área VIP para pessoas famosas e tal. O que é que o senhor acha disso? O senhor falou agora que lá na sua igreja vocês têm um tratamento igual para todos. Sim, nós temos. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão da área VIP. Eu não sei muito porque isso tem trazido algum, né? Isso tem trazido algumas divergências. E tem trazido algumas divergências no meio do povo mesmo. Assim, eu não entendi muito bem qual é o objetivo da área VIP. É isso. Eu não entendi. O que eu tenho visto Você muito... concorda? O senhor concorda? Na verdade, eu preciso entender esse conceito de área VIP para dizer se concorda ou não. Mas eu vou tentar trazer o conceito que chegou e se não for isso, eu me corrijo. O que eu tenho visto é uma migração de muitos famosos para a igreja, né? E, às vezes, não são nem pessoas que congregam, são pessoas que vão lá e participam e frequentam. Bom, se eu concordo, não. Eu não concordo. Tem área VIP na minha igreja? Não. Nós respeitamos as autoridades, nós respeitamos todas as pessoas que chegam. Se o prefeito da cidade chegar na cidade, o vereador da cidade chegar na igreja local, nós vamos orar e abençoá-los porque ele é uma autoridade. Mas ele precisa entender que o púlpito não é o lugar dele, o microfone não é o lugar dele, né? Então, nós, como Igreja Batista da Lagoinha em Serrinha, nós não concordamos com isso. Nós não fazemos área VIP. Né? Nós respeitamos, talvez, as igrejas que façam, né? Mas nós não concordamos. Não é uma visão que nós temos como igreja local. Não é uma realidade de Serrinha também, né? Não é uma realidade também. de Serrinha. Porque essas questões, né, de pessoas famosas. Então, assim, para essa pessoa ter uma acessibilidade ali de ouvir a palavra, de ser ministrado, talvez precise disso. É uma questão de ter esse acolhimento, essa inclusão, né? Porque talvez, se não tivesse, talvez essa pessoa nem poderia ir até esse local. Sim. Eu quero voltar para os desigrejados, gente. Mas esse assunto é importante. Isso é importante porque é atual. É atual. É isso que eu queria saber de vocês. Porque assim, ó, a gente sabe que no reino de Deus todos somos iguais. Ou deveríamos ser tratados iguais. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos membros de igreja não têm sabedoria quando chega uma pessoa, né? Um artista, um político e tal. Infelizmente, tanto membros quanto líderes às vezes, não tem essa sabedoria para lidar com essa situação. E vocês, como pastores, é por isso que eu estou perguntando a vocês, como pastores, porque isso pode acontecer na igreja de vocês. Pode. Então, assim, vocês acham que isso não é uma falta de orientação da liderança com relação à membresia? Porque, um exemplo, se os pastores orientam os seus membros que no reino todos são iguais, há necessidade de uma área VIP? Não. O que é que acontece? Volto a dizer, na nossa realidade local... Não tem necessidade disso. Não tem necessidade, nós não concordamos. Isso. Mas por mais que o pastor e o líder falem muitas vezes, dentro de uma igreja,
não tem só membros, tem muitos visitantes. Então vamos lá, vamos imaginar que o presidente Só lembrar de Moisés, né? Conduzindo aquele povo todo e o brigueiro que era. Isso, uma confusão. E trazendo para os dias atuais. Digamos que o presidente Lula vá aqui na Igreja Batista da Lagoinha em Serrinha. Você acha que todo mundo que está lá é membro e vai respeitar a entrada dele? Então, às vezes, essas coisas, né, como essa, aspas, área VIP, é no sentido até de preservar a integridade física da pessoa. Sim. Imagine, nem todo mundo gosta de todo mundo, né? E nem todos na igreja são membros. Então, quando você faz uma área como essa, o seu intuito não é trazer um status para essa pessoa, mas é guardar essa Ordem do pessoa. culto. Uma ordem do culto também. Então, Sim. dentro da nossa realidade local, não vejo necessidade, não concordamos com isso. Em outras igrejas, não sei dizer. Seriam situações excepcionais. Excepcionais. Que, na verdade, são situações excepcionais mesmo. Né? Mas eu volto a dizer, a nossa realidade local, não. Nós não fazemos e nós não concordamos com essa prática. E uma outra questão também é que a questão do acolhimento é para todos, né? Eu vi também esses dias sobre... A pessoa respondeu lá uma caixinha de perguntas, eu fui aí nessa igreja e tal, eu fui muito acolhido, né? Me receberam muito bem. Então, da mesma forma, eu vejo uma questão de equidade mesmo, né? Aquela pessoa talvez não possa estar ali por motivos de segurança. Então, a forma que a igreja vê para aquela pessoa também vá ao culto, né, ser ministrada. Só para a gente finalizar esse assunto, por exemplo, nós falamos de pessoas, né, públicas, mas quando nós tratamos, por exemplo, de mães atípicas, nós, como igreja, precisamos preparar um ambiente específico para elas, para que elas possam fazer parte do corpo. E isso, nós não estamos tratando ela de maneira diferente porque queremos que ela seja tratada melhor do que qualquer outra pessoa. Mas nós estamos tendo um tratamento de equidade. Isso. Inclusive, o princípio da igualdade, juridicamente falando, ele pressupõe considerar as diferenças. Sim. Né? Essa consideração das diferenças das pessoas ou das situações para que se possa, não é tratar igual todo mundo, mas considerando as peculiaridades de cada um. Sim. Os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. Então a gente tem que se lembrar disso. Sim. Mas eu quero voltar. Eu sei que isso pode ser, digamos, essas situações que estão acontecendo podem também ser uma causa para levar a mais desigrejados, né? Porque olha, eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja tem área só para gente rica ou só para gente famosa, né? Então o esclarecimento é oportuno. Mas vamos voltar. Eu quero fazer uma pergunta. É possível ser cristão sem estar em uma igreja? E aí, pastor? Essa pergunta é delicada. É delicada, mas eu falo sobre isso tranquilamente. Eu não posso dizer que uma pessoa é salva por causa da igreja. Ela é salva pela graça mediante a fé. Né? Todos nós sabemos disso. Efésios capítulo 2, versículo 8 deixa claro. Então, o motivo da salvação é a graça. Entretanto, contudo, todavia, nós entendemos que o salvo, ele gera frutos de um salvo. Então, eu não vejo como alguém dizer que é salvo, sendo que o seu comportamento é contrário à palavra de Deus. Então, eu não vejo possibilidade disso acontecer. Ah, pastor, mas pode acontecer. Pode ser que a pessoa não queira congregar e ela tenha motivos e tal. Bom, biblicamente, eu não vejo base para dizer que alguém que não congrega seja um salvo. Por quê? Porque não é o fruto de um salvo. Você não pode pedir a uma mangueira para dar uva. É impossível. Né? Não faz sentido. Então, todo salvo, ele deseja congregar. É um fato. Por mais que ele não queira estar naquela igreja A, nem naquela igreja B, mas nós entendemos que ele precisa de um ambiente de acolhimento. Então, se nós olharmos biblicamente, salvação é só pela graça mediante a fé. Entretanto, todo salvo, ele gera bons frutos, frutos dignos de um salvo. E dentre esses frutos vem o congregar. Então, eu não consigo ver possibilidade, né, de alguém dizer que é salvo longe do corpo. A gente ouve muitas pessoas que estão hoje desigrejadas dizerem que saíram porque foram feridas na igreja, né? E aí, o senhor estava falando justamente disso, né? Que uma pessoa que é salva, ela deseja. A própria Bíblia fala, né? Que se dissermos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão com o nosso próximo, nós estamos em pecado, né? E falei na versão Jamile. O versículo vocês entenderam, é nova tradução, né? Entendeu? Mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus
e não temos comunhão com o nosso irmão, nós somos mentirosos. Sim. Então, uma pessoa que diz que está em comunhão com Deus, mas está afastada da igreja por questões de mágoa, porque não conseguiu perdoar, não conseguiu superar uma ferida, que a gente sabe, né, como já foi falado aqui, que acontece, Sim. né, onde tem gente, tanto a gente fere como a gente é ferido. E aí, eu queria ouvir o senhor sobre isso. Uma pessoa que diz que está salva, mas que tem comunhão com Deus, mas que não consegue perdoar, não consegue superar os traumas, as feridas. Biblicamente, isso é impossível, né? Não tem como. O próprio texto fala sobre isso, você citou bem. Né? Não tem como eu dizer que tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com o próximo. Até essa questão da ceia é algo interessante. Por quê? Porque a ceia, as pessoas pensam, poxa, é uma aliança que eu tenho com Deus por meio de Cristo Jesus. De fato é. Mas essa aliança, ela é vertical, mas ela também é horizontal. Né? É tanto que Paulo, ele destrincha uma parte, né, de Coríntios só para falar da ceia. Por quê? Porque o povo estava dizendo que tinha comunhão com Deus, mas estava deixando o povo sem ceia. Né? Não estava se preocupando com os irmãos. Então, não tem lógica isso. Não faz sentido. Se eu não quero ter comunhão com o próximo, logicamente eu não tenho comunhão com Deus. Porque Deus, ele gerou esse ambiente de comunhão. Ó, perceba, o Senhor é um Senhor de comunhão, de relacionamento, certo? Nós vemos o Senhor preparar o jardim, o ambiente perfeito, né? Cria tudo ali, basicamente pela sua graça, né? Porque não tinha lei aquilo ali, o que é a graça, favor e merecido. O que é que o homem mereceu no jardim? Para ter o jardim? Nada. Então Deus prepara todo aquele ambiente para o homem e se relaciona com ele. O homem peca, né, perde esse ambiente de relacionamento. Deus, na sua infinita misericórdia, prepara tipos, né, sombras para que possa se relacionar com o homem. Aí você vê o tabernáculo, você vê a tenda de Davi, você vê o templo de Salomão, e aí vai, né, se gerando isso até que chegue esse ambiente da igreja, que é nós tratamos como uma das habitações de Deus. Então, se Deus é um Deus de comunhão, de relacionamento, como é que eu vou dizer que sou salvo, que tenho comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão com o próximo, se o próprio Deus chamou a gente para esse ambiente de comunhão? Se o próprio tabernáculo tinha uma mesa e pães, né? Isso é o quê? Um chamado para o relacionamento. Então não tem jeito. Deus nos chamou para o relacionamento com ele e com o próximo. Então não faz sentido isso. É muito bom o senhor esclarecer isso, porque a gente ouve muito, né? Pessoas dizendo, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho feito minhas orações, eu até entrego o meu dízimo, né? Como eles falam, eu pago o meu dízimo, como muitos falam, mas não querem ter comunhão, não sabem perdoar, né? Não sabem ter domínio próprio, porque a gente sabe que são frutos do Espírito e que não é fácil, né, produzir frutos do Espírito, principalmente essa questão do domínio próprio, de mansidão. Para se relacionar, você precisa desenvolver isso. Mas uma pessoa que diz que tem comunhão com Deus e não consegue exercer, né, frutificar, né, com relação a domínio próprio, a mansidão, a temperança, não tem comunhão, de fato, com o Pai. Não tem comunhão. E quando você fala do perdão, eu costumo dizer, né, que o perdão, ele não é só algo que eu libero para o outro, é o que eu libero para mim também. Sim. É algo que eu libero aquela pessoa. Porque quando eu não perdoo, eu durmo com a pessoa, eu almoço com a pessoa, eu tomo banho com a pessoa, eu vivo a vida com a pessoa. Por quê? Porque ela está presa a mim. Né? E essas pessoas que não perdoam, quando elas vão para outras igrejas, em qualquer tipo de frustração é grande demais para ela permanecer nesse ambiente de congregar. Não, ela quer sair. Por quê? Porque ela não resolveu os problemas passados. Né? E acaba culpando aquele lugar, né? Sendo que já vai com bagagem, já está carregando há muito tempo. Já tá nela. E essa questão do perdão também é algo muito sério, porque a oração, né, do Pai Nosso, nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe também. Então, não existe, né? Não existe um cristão não perdoar. E a questão também de fluir no fruto do Espírito. Uma marca de um cristão maduro é fluir no fruto do Espírito, né? Não é o tanto que ele prega, o tanto que ela canta, nada disso. É fluir no fruto do Espírito. Sim. Tem gente que canta muito bem, faz coisas muito bem, mas não tem bons relacionamentos, né? Com os irmãos, com a igreja local. Só para a gente pontuar esse subtópico, eu sempre falo muito para o pessoal do louvor da igreja, né? Eu digo, gente, vocês precisam entender algo. Vocês servem uma igreja, mas não adianta vocês servirem uma igreja
e a igreja não vê vocês aqui no dia a dia. Vocês podem cantar bem, tocar bem, né? Mas se vocês não têm bons relacionamentos entre si e não têm bom relacionamento com a igreja local, o que você está dizendo é que você só está prestando um serviço qualquer lá. Porque a marca de um servo do Senhor não é tocar bem nem cantar bem, mas é servir a igreja naquilo que ela precisa. Né? É interessante o senhor tocar nesse ponto, porque o que a gente vê hoje nas igrejas atuais são profissionais, Sim. né? Ou pessoas descompromissadas com a obra, né? Eu vou à igreja, eu recebo, eu ouço a palavra, eu recebo louvor, eu bebo água gelada, mas assim, eu não me preocupo, né, com quanto custa, pessoas que às vezes só vão lá ser servidas. Quem abriu o portão, quem vai fechar o portão. Não contribui de forma nenhuma, né? Eu digo, às vezes, são os clientes que chegam e ainda reclamam se o ar-condicionado está muito frio. Meu Deus. Se a água não está gelada, se não tem papel higiênico no banheiro, são aqueles que... Ou então o som está muito alto, são os clientes. Os críticos. E tem aqueles que hoje são os profissionais, né? A gente sabe que hoje muitas igrejas têm aquelas pessoas que são remuneradas. Sim. E só estão ali quando estão na sua escala, né? Então, o pastor tocou nesse ponto aí que é interessante. Então, eu entendo que, por isso que, às vezes, há esses problemas, a questão do desigrejado, porque muitas pessoas, vendo isso, que aquelas pessoas só estão na sua escala, se ofendem, se entristecem, né? E a gente precisa, essas pessoas que são remuneradas, elas precisam ver as outras dentro do contexto, né? No dia a dia da igreja. Eu queria ouvir o senhor com relação a isso. Jamile, isso não é nem só uma situação de pessoas que são remuneradas. Tem pessoas que são voluntárias e elas só servem no dia da sua escala, né? Ou elas só aparecem na igreja no dia da sua escala. Mas isso é simples de resolver. É só tirar. Só tirar e entender. Você não entendeu nada sobre a igreja. Que é uma das coisas que a gente faz com muita tranquilidade. A gente já... Teve uma época que a gente precisou tirar todo o louvor da igreja. E fez o quê, pastor? Cantou playback. Uhum. Por quê? Porque nós entendemos que nós não estamos ali para gerar palco. Nós estamos ali para edificar uma igreja. Isso. Então, teve uma época que foi sério. Assim, bem no início, muitas pessoas queriam tocar. E a gente via que o coração não estava ali. E entendemos de tirar. Tiramos todo o Ministério de Louvor. Foi aquela zoada, aquela agonia no início, porque o Ministério de Louvor normalmente é a vitrine da igreja. Mas o que é que eu queria trazer para eles? Vocês precisam aprender a congregar. Isso. Vocês precisam aprender a pertencer. Se relacionar. Hoje, eu preciso falar a parte boa, né? Porque senão só fala a parte ruim. Hoje nós temos um Ministério de Louvor abençoado. Assim, um pessoal que entendeu isso. Né? Que entendeu que eles não estão ali para tocar. Eles estão ali para congregar e servir a igreja local e amar a igreja local. E aí eu volto quando eu falei no início, né, que às vezes falta instrução da liderança, né? Porque quando a liderança ensina isso, né, que é um corpo, que todos têm a sua responsabilidade, esses problemas são resolvidos. Né? E algo... Tem uma frase... Pode falar. Eu ia falar uma frase, que não adianta só o serviço, mas também é necessário o coração. Sim. Né? Não adianta servir se o coração não está. Quantas pessoas Então, só querem estar no altar, mas na hora que você procura num PG, não acha? Não acho. Quer cantar na igreja, mas não quer cantar no PG. A gente chama de GC, né? Que é os pequenos grupos. A gente fala muito sobre grupo isso de crescimento, também. Nós entendemos que a nossa disputa como cristão não é se aparecer, tocar melhor. A nossa disputa é quem vai servir mais o outro, quem vai lavar mais o pé do outro. Isso. É o que nós falamos. E graças a Deus a gente tem entendido isso, o ministério tem entendido e tem correspondido a isso. Quero fazer uma pergunta. Bom, nós falamos agora, né, sobre alguns pontos, né, que é uma leitura sobre o que a palavra diz sobre os desigrejados. Mas agora eu quero para o lado B, né? Como um desigrejado pode aprender a lidar com as feridas causadas pela igreja, pastora? Eu acredito que tratando elas, né? Saber qual é a raiz e tratar isso. Tem casos que não necessariamente vai ser um pastor, mas talvez um terapeuta, né? Um psicólogo, porque vem de feridas desde a infância, traumas, situações que elas passaram, e aí só piorou na igreja, né? Não soube lidar com aquele trauma que ela já tem. Então, existem situações e situações.
Mas, assim, eu acredito que amando, né, acolhendo, trazendo para perto e mostrando à luz da palavra, né, que o congregar é importante, que se relacionar é importante, né? Então, quando a pessoa ela vive a palavra de fato, né, não só ouve, mas realmente pratica, ela vai seguir esse caminho. Não tem como, ela consegue seguir esse caminho, né? Quando Jesus está no barco, né, independente da tempestade, independente das circunstâncias, é um lugar seguro. Então é nele que encontra cura, é nele que encontra segurança, é nele que encontra todo o direcionamento para uma vida. Então essa questão de acolhimento, de identificar se é uma questão ali de acompanhamento, de discipulado, ou se é algo que precisa de fato de um psicólogo. Então são duas situações que a senhora reporta para lidar com essas feridas, que inicialmente a pessoa atribui que foram causadas na igreja, né? Seja uma decepção com o pastoreado, ou com o irmão da igreja, enfim, ou mesmo questões anteriores que este irmão possa ter trazido. Uma seria a parte da própria pessoa, né, conseguir compreender isso e buscar suporte além da igreja, e outro, a própria igreja, que a senhora mencionou, através de acompanhamentos. Quero ouvir dos senhores isso, quero que o senhor fale, pastor, sobre isso também, e como a igreja pode conseguir fazer essa leitura em um membro que é desigrejado ou que está ali num potencial de se desigrejar. Um outro ponto muito importante é que as pessoas entendam que pastor não é pai. Sim, verdade. O que a gente identifica muito é uma falta de paternidade na infância que quer ser suprida pelo pastor. E isso não é legal. Verdade. O que precisa disso é de terapia, de ajuda, de orientação, e entender que a igreja não vai fazer o papel de salvação que só Cristo faz, né? Só através do Espírito Santo que essa pessoa vai ser salva, que vai ter todo esse processo. A igreja está lá para pregar isso, mas quem faz esse processo é o Espírito Santo, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que a igreja vai ser, sei lá, sua babá, vai ficar dizendo sempre, faz isso, faz aquilo, usa essa roupa, não usa, né? E essa não é a função da igreja. A gente está aqui para orientar. E o pastor, a pastora, não é pai nem mãe, nós somos pastores. E como pastores, nós entendemos que devemos discipular e ensinar. Mas muitas vezes o que as pessoas elas querem é uma babá. Elas não querem curar as suas feridas. Por quê? Porque é muito mais fácil ficar dependente emocionalmente, né? É muito mais fácil ser dependente. É o que a gente vê muito hoje, né? E é o que a gente prega como igreja. Você nasceu, bebê na fé, mas você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. Qual é uma das nossas características como igreja? Assim, muitos pastores e líderes são gerados dentro da igreja local. Por que nós entendemos isso? Nós entendemos que essa pessoa ela vai se converter na igreja local, ela vai amadurecer, ela vai se tornar um líder, ela vai se tornar um diácono, depois um pastor. Por quê? Porque trabalhamos com discipulado e amadurecimento. A gente não vai ficar o tempo todo, meu Deus do céu, mas foi triste o que você passou mesmo, que dor que você passou, que horrível. Não, a gente vai dizer, foi ruim, foi terrível, eu choro com você, mas depois a gente precisa se levantar e amadurecer. Por quê? Porque o leite na fé, o leite do evangelho chegou, mas vai chegar a comida sólida e que você precisa também comer, crescer e se fortalecer, né? Você já imaginou, sei lá, não sei quantos anos tem os filhos das senhoras? O meu tem 11. 11, né? O meu tá em fabricação ainda. Glória a Deus. Tem 11. Ele não toma mais leitinho na mamadeira. Por quê? Porque ele cresceu. Não faz sentido a senhora pegar ele no colo e sair andando pela rua. Porque ele cresceu. E tem muitos cristãos que estão assim, né? São bebês na fé, mas deveriam já ter amadurecido. E aí querem culpar a igreja local, enquanto na verdade é a opção deles amadurecer. Querem pessoas que fiquem bajulando, pessoas que o tempo todo chamem para ir para a igreja, pessoas que o tempo todo escutem as suas lamúrias. Dependentes emocionais, né? Dependentes emocionais. E então, essa questão... Rapidinho, só para concluir. Então, quando a gente chama para esse lugar de amadurecimento e de discipulado, acham ruim, né? Acham que a igreja está cobrando. O que a gente está falando você precisa amadurecer, você precisa crescer. E essa questão, né, de beber na fé não se trata nem de idade, né? Porque às vezes uma pessoa ali 1 ano de convertida, meu Deus, está avançando tanto, enquanto tem pessoas ali de 10, 20 anos que não cresceu nada. Gerando os mesmos problemas. Bianca, e eu queria saber de vocês, vocês tocaram num ponto interessante. Vocês acham,
né, pela experiência de vocês, que essa questão de independente do tempo de igreja ou até da idade da pessoa, isso não significa que essas pessoas, embora tenham aceitado Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, elas têm um problema emocional mal resolvido? Com O certeza. que vocês acham? Porque assim, ó, o que impede delas crescerem, delas avançarem, né? Porque você falou da questão da falta de paternidade. E a gente vê isso. Muitos adultos mal resolvidos. Muitos Sim. adultos que precisam perdoar, né, os seus pais, que precisam ressignificar a sua história. E aí chegam na igreja querendo receber esse acolhimento, essa coisa da pastora. Porque a mãe foi uma mãe ausente, uma mãe fria. Ou o pai foi ausente. E aí, quando não consegue isso, atribui A o culpa à problema igreja. à igreja. E aí? Sim. Tem pessoas que rodam 10, 15 igrejas e nunca estão bem em nenhuma, né? Então isso já é um sinal de que algo está errado. Uhum. Então, normalmente isso acontece porque são problemas emocionais mal resolvidos. Então, muitas vezes descontam na igreja local que, na verdade, é um problema até em casa, um problema da infância, um problema com o cônjuge, um problema com os filhos, né? E acaba descontando. Desculpa lhe cortar, eu fico Não, feliz em ouvir, né, esse posicionamento de vocês, esse entendimento de vocês, porque eu sou terapeuta e eu lido com isso, né? Eu sou discipuladora na igreja e eu lido muito com isso. Infelizmente, nem toda igreja tem essa visão, né, de entender que nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Infelizmente, muita igreja leva tudo para o espiritual. Não, vamos orar, né? São pessoas que estão feridas na alma, que estão ali precisando de cura, de ressignificar a sua história, mas não, Sim. vamos orar. Você não está orando direito, você está em pecado, né? A conversa é essa. E aí Tem uma gera crise, mais é culpa. demônio. Isso aí gera mais culpa nas pessoas. Sim. Então, eu fico feliz em saber que vocês têm esse entendimento, porque o que a gente vê hoje também são muitos líderes despreparados, Sim. Sim. né? No aconselhamento, a gente vê casais que chegam às vezes com problema e as pessoas, só de ajudar, terminam. Separa, Piorando a situação. vai ser feliz. Tem um negócio assim que é muito interessante, que eu vivi, que é interessante, não legal no sentido, né, de ser bom, mas que Serviu uma de vez eu experiência. presenciei e servi de experiência. Tava lá uma pessoa e em algum momento essa pessoa ouviu alguma coisa e começou a chorar e a rodar assim, né, balançar de um lado para o outro. Aí me chamaram, né? E quando eu fui, o povo dizendo assim, não, pastor, é demônio, é demônio, é demônio. Aí eu fui lá ver o que era. Se é demônio é fácil de resolver, né? Quando o problema é demônio, acho que é até mais simples de resolver. Aí a gente foi lá, quando olhou, aí eu disse, vou orar no nome de Jesus, se tiver alguma coisa vai sair. E aí eu orava e continuava a mesma coisa, né? E aí eu lembro que naquele momento eu vi que foi uma palavra assim do Espírito Santo mesmo, que o Espírito Santo ministrou e disse assim, pergunte sobre o antigo relacionamento dessa pessoa. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Quando eu falei isso, a pessoa parou. Você estava? Sim, Você estava. sim. A pessoa parou de fazer aquela balbúrdia toda e começou a chorar, assim. Chorar. Não. E eu dizendo, minha filha, perdoe essa pessoa. Perdoe essa pessoa. E aí, quando ela começou, parou, aí eu deixei, né, a pastora lá resolvendo e sair do local que a pessoa estava. Mas você percebe que esses problemas emocionais são constantes na igreja, que as pessoas estão tentando expulsar o que não tem. Isso. Né? A gente, por exemplo, nós temos um terapeuta que atende as pessoas na igreja, né? Não é físico, presencialmente, mas é online. Mas ele é um terapeuta que nós temos que qualquer coisa que acontece, que foge da naturalidade, a gente liga para ele, marca o atendimento, né? Envia a pessoa. Por quê? Porque tem coisas que não vai resolver só com oração. Isso. Porque não é espiritual. Tem coisas que são emocionais. Sim. Tem coisas no casamento que o pastor ele vai direcionar, vai caminhar. Mas você sabe que precisa de um terapeuta ali. Sim. Você sabe que o problema não é espiritual ali. E o que é que o pastor muitas vezes faz? Manda pro terapeuta, depois traz e escuta. E aí, como é que foi? Escuta. Não, glória a Deus. Aí a pessoa, pastor, tô muito melhor. Aí não fez nada, o terapeuta conversou, a gente só fez ouvir, né? Mas é importante discernir isso, o que é emocional e o que é espiritual, né? E uma outra questão também, parte muito da pessoa querer. Porque às vezes ela escuta, mas não coloca nada em prática.
Então, parte muito, né? Otimismo, né? Isso. É fácil jogar a responsabilidade pro outro. As pessoas não querem trazer a responsabilidade. Então é mais fácil culpar. Não, foi o pastor que me tratou diferente. Na realidade, essa pessoa já tem uma raiz de rejeição. E aí, aquela palavrinha do pastor só foi o gatilho. É a pessoa que está, mas não congrega. Esse tipo de pessoa. Quero fazer uma outra pergunta agora. Indo mais adiante. O que um desigrejado está perdendo fora da igreja dos dias de hoje, com tantos problemas, com tantos falsos profetas, com tanto pecado, entendeu? O que ele está perdendo hoje fora da igreja? Primeiro a gente precisa conceituar o que é igreja, porque nem tudo que tem placa de igreja é igreja. Então a gente precisa discernir isso. Tem igreja que só tem um título de igreja, mas não é igreja. Então, o que é que nós entendemos? Se ele está em uma igreja, ele precisa discernir se essa igreja ela é uma igreja de fato, que prega a palavra, que entende todo o projeto de redenção, que entende o que é congregar, se é uma igreja sadia, né? Ele precisa entender tudo isso também. Não é só porque tem placa de igreja, CNPJ de igreja, que é igreja. Então, o que é que o desigrejado está perdendo em uma igreja de fato? Ele está perdendo um ambiente de comunhão, porque muitas coisas que nós vamos tratar no nosso dia a dia, a resposta está no outro. Né? Se você parar para analisar, são 5 dons ministeriais e 9 dons espirituais, e Deus não dá um dom para todo mundo, não dá todos os dons para todo mundo. Então, muitas vezes, o que a gente precisa está no outro. Né? E é engraçado, porque muitas vezes a resposta de Deus para a nossa vida está no outro. E o outro que abençoa a nossa vida. Então, ele perde esse ambiente de relacionamento, de alinhamento, como fala Provérbios, né? Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. Então, quando ele sai desse ambiente, ele perde a oportunidade de ser alinhado pelo outro, de ser ajustado pelo outro. É por isso que também, muitas vezes, as pessoas não ficam, não congregam. Por quê? Porque o relacionamento gera vulnerabilidade. E na vulnerabilidade, você me conhece, mas eu te conheço. Você conhece os meus defeitos e eu conheço os seus, mas eu também conheço as suas qualidades e você conhece as minhas. E as minhas qualidades vão te ajudar nos seus defeitos e as suas qualidades vão ajudar nos meus defeitos. Então, muitas pessoas não querem esse ambiente de vulnerabilidade, mas ele perde esse ambiente. Ele perde um ambiente de uma exposição da palavra, né? Por quê? Porque quando a palavra é pregada no domingo ou no sábado que seja, né? Nesse ambiente de comunhão de muitas pessoas, ele está vendo uma palavra genuína e supervisionada. Por quê? Porque eu estou no meio de muitas pessoas. Se eu falar alguma coisa errada, eu posso ser corrigido a qualquer momento. Né? Então, ele perde esse ambiente de exposição da palavra, desse pastoreio geral. Vou dar um exemplo para vocês. Dia de domingo, eu não sei do púlpito da igreja. Eu não sei. É muito raro. Tem que ser uma pessoa assim, que eu tenha muito respeito, que eu conheça muito a vida da pessoa, ou uma conferência pontual, mas eu não sei do púlpito da igreja. Por quê? Porque eu entendo que ali é o ambiente que eu pastoreio toda a igreja. Com uma palavra genuína, com a palavra sadia, com a boa exposição da palavra, com uma série de mensagens, né? Então ele perde esse pastoreio coletivo, que muitas vezes é até mais importante do que o individual, porque no individual eu não consigo atender todo mundo da igreja. Não existe, gente. Nenhum pastor vai conseguir atender todo mundo da igreja. Então o momento que eu pastoreio a igreja é esse. Então ele perde esse ambiente de comunhão e uma palavra pregada de maneira genuína, supervisionada e um pastoreio geral. Esse é o momento que o pastor da igreja vai te pastorear. É esse momento de ouvir uma palavra. E eu falo por mim também. Por exemplo, o meu pastor Mila e o pastor Renato. Eu tenho pastores também, né? Todo pastor de Lagoinha tem pastor. A gente é supervisionado, a gente tem discipulado, nós temos toda uma rede de discipulado. E o momento que eu sou pastoreado é quando o pastor Mila e o pastor Renato, eles param para fazer um discipulado, uma mentoria. Ali eu paro tudo e eu vou ouvir a palavra do meu pastor. Por quê? Porque eu entendo que naquele momento eu estou sendo igreja como ovelha, né? Sendo a igreja não como pastor, mas como ovelha. Eu estou ouvindo uma palavra do meu pastor e eu estou sendo ajustado ali, sendo alinhado e estou tendo comunhão com outros pastores também. Então, esses ambientes coletivos proporcionam isso. Proporcionam um alinhamento, um ajuste, uma palavra específica, né? Ou uma palavra geral para toda a igreja, o que nós precisamos aprender. Então, sintetizando, ele perde esse ambiente de relacionamento e ele perde um pastoreio geral do seu pastor. Né? Uma vez por semana o pastor está lá pastoreando ele. Mais cedo o senhor falou sobre a questão até de seminaristas que têm evitado congregar.
O senhor atribui isso à à dificuldade de se submeter a uma liderança? Sim, arrogância, prepotência, Orgulho. né, de achar que sabe mais do que todo mundo. Isso é muito comum entre os seminaristas, muito comum entre pessoas que estudam teologia. E óbvio que o meu desejo é incentivar todos a estudarem teologia. Mas o fato é que muitas pessoas, elas vão para o seminário e acham que bom é só ele, né? Que está estudando, que está se preparando. Esquece da igreja que o enviou, quando a igreja envia também, né? Mas esquece da igreja que enviou. Esquece de que, às vezes, você vai servir a igreja, né? Não pregando, mas ali limpando, E ajudando. serviço também, né? Exatamente. O problema hoje é assim, não só de quem vai para o seminário, né? Mas hoje em dia com a internet, a facilidade de você obter conhecimento, né? Sim, de Vários ver culto conteúdos. online, né? Muita gente hoje tem buscado, né? Tem feito pesquisas e tal, e acha que isso é suficiente. E aí começa, como vocês falaram aqui, da arrogância, do orgulho, achar, não, eu vou para a igreja para quê? Eu sei mais que o meu pastor. Sim. Eu sei mais que o meu discipulador. Também. Então, assim, isso é gravíssimo. Mas esses seminaristas, eles mostram algo. O quê? A desobediência. Porque a comunhão evidencia a obediência. A comunhão, ela evidencia a obediência. É o que está exatamente escrito em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e as orações. Sim. Então, a gente não pode anular isso aqui. Né? Se um seminarista ele tem dificuldade de estar em um ambiente de comunhão ou ser liderado muitas vezes por uma pessoa que tem até menos conhecimento que você, então ele não está servindo a igreja, ele está servindo o próprio ego. Né? E eles esquecem daquele texto que a Bíblia fala que o pecado da rebeldia é comparado à feitiçaria. A feitiçaria. Então, às vezes, a gente critica, né, pessoas de religião afro, mas às vezes a gente está agindo igual. Sim. Porque diante de Deus é o mesmo peso. Né? Rebeldia é a mesma coisa para Deus que feitiçaria. A senhora Quantas falou. pessoas estão nessa pegada aí de não querer se submeter a um Sim. discipulador, a um pastor, porque acha que já sabe demais, que já está pronto. Nós costumamos dizer que a caminhada cristã é uma caminhada de prestação de contas. E não é prestação de contas de quanto você ganha, que carro você vai comprar, com quem você... Não, é uma caminhada de prestação de contas, de dizer assim, olha, eu preciso de um discipulador, porque eu sei que tem áreas na minha vida que o discipulador vai me ajudar, né? É como o Tiago fala, né? Confessar os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Então, o perdão não vem do outro, vem de Deus, mas a cura vem do outro. Sim. Então, ter um discipulador é fazer uma revolução hoje na igreja local. Por quê? Porque, rapidinho, deixa eu falar. Sim. Porque o Instagram hoje, gente, é incrível como o Instagram hoje, você pode ter o logaritmo cristão, né? E eu creio que todo cristão genuíno, o seu logaritmo do Instagram, ele é todo cristão, vem conteúdos cristãos o tempo todo. Mas até dentro desse conteúdo cristão, nós vemos pessoas que pregam contra o congregar e contra a liderança. Gente, o que pastor apanha no Instagram não é brincadeira. E eu até entendo que existem pastores lobos, pastores que não são pastores, mas se você parar para analisar hoje, não é a maioria, gente. Não é. É a minoria. Se você vê aqui 10 igrejas em Serrinha, você vai ver que 9 igrejas são sadias e uma não é. Uma. É uma taxa de 10%, 10%. Mas hoje nós vemos pessoas que vivem batendo pastor e na liderança como um todo. Para que congregar? Eu posso orar sozinho, eu posso ler a Bíblia sozinho, eu posso ter tudo isso sozinho. Verdade. Mas tem coisas que você só vai ter acesso com outra pessoa. Né? Uma frase que a gente sempre fala, né? Quem confessa a tentação não confessa pecado. Então, a prestação de conta é essa, eu tô nessa área que eu ainda não consigo vencer, então me ajude, de que forma eu posso fazer, porque casos que a gente pega, tem pessoas que ficam flertando com o pecado, né? Fica ali, se a pessoa, digamos, não vou nem citar aqui, mas tem dificuldade em uma área e aí fica olhando coisas no celular. Então, isso vai aumentar, É o pecado né? premeditado. Exatamente. Então, a questão de prestação de conta é ajudar, né, a trilhar esse caminho, a se fortalecer. Tem um negócio muito interessante. A gente fala uma frase na igreja assim, que quem caminha sozinho, se não caiu, vai cair. É um fato. Isso é E verdade. para mim, o auge da maturidade cristã é quando alguém
chega para outra pessoa, e isso não precisa ser um pastor, talvez um cristão maduro já é suficiente, chegar e dizer assim, eu estou com dificuldade em tal área, eu estou sendo vencido, vou citar aqui alguns, estou sendo vencido pela pornografia, eu não sei o que fazer. O que tem de homens que são talvez até cristãos, pessoas que são assim, genuinamente cristãs, nasceram de novo, mas têm dificuldade em um pecado. Sim. Não é brincadeira. Então, se a gente entende que a outra pessoa faz parte do corpo de Cristo, eu tenho a liberdade de chegar para ela e dizer assim, olha, eu tenho dificuldade nessa área, me ajude. Muitas vezes eu conversava com minha esposa e dizia assim, olha, eu estou com dificuldade nisso, eu estou com dificuldade em me controlar para falar algo, eu preciso ter cuidado porque eu passei por isso aqui, eu estou com muita raiva, né? E a gente sempre teve um relacionamento muito aberto no sentido de expressar o que está sentindo. Eu estou sentindo isso, pode não ser verdade, mas o meu coração tende a isso. E o que é que a gente percebeu na caminhada, né? Nós percebemos que nós nos tornamos mais fortes. Isso. Não tem um pecado assim que a gente pode dizer, nossa, isso aqui me trava, porque se algo está deturpando meu coração, rapidamente eu chego para ela e conto. E ela da mesma forma, eu conto, ela me conta e diz, ó, eu tô com dificuldade nisso. Pode não ser, a minha emoção pode estar me enganando, mas é o que eu estou sentindo, eu quero te expressar. E o que é que acontece? É curado. Amém. É rápido. E a Bíblia fala isso, né? Que é melhor serem dois, porque quando um cai, o outro sustenta. Sim. E é interessante falar sobre a questão da comunhão, do aconselhamento, né? Porque o próprio Salmo 1 fala o quê? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio. Então, se eu estou fora da igreja, se eu tenho relacionamentos com pessoas que não estão alinhados com a palavra de Deus, Sim. eu vou receber instrução erradas, Sim. né? A minha vida não vai prosperar, mesmo eu indo à igreja, mesmo eu pagando o dízimo, como muitos falam, né? E a própria Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, por isso que é importante congregar. Eu sempre falo que o pior crente na igreja é melhor do que uma pessoa fora. Sim. Porque o pior crente está ali ouvindo. Está no hospital. Está recebendo instrução. E a fé vem pelo ouvir. É a palavra que liberta, que transforma. Né? Então, ele tem esperança de ser restaurado. Mas e aquele que não está ouvindo? Aquele que não está, né, recebendo instrução? Como vai melhorar? Sim, verdade. Sim, de fato. A gente está caminhando para o final. Eu sei que foi um tema e foram esclarecimentos, pontos de vista, que eu creio que vai trazer maturidade, amadurecimento, não só para quem hoje está fora da igreja por algum motivo, né? Mas, sobretudo, a nós que estamos dentro da igreja, né? E precisamos estender a mão e trazê-los de volta, né? Que isso é o mais importante, né? Porque o que está forte ajuda o que está mais fraco, né? Ao invés de apontar, de julgar, estender a mão. Né, eu gostaria que os pastores agora deixassem uma mensagem, um para os desigrejados e outro para os líderes ou membros de igreja, com relação a esses que estão afastados da comunhão com o corpo de Cristo, para que retornem à casa do Senhor, para que possamos fortalecer o exército de Deus e tornar ainda maior o movimento a proclamar a volta de Jesus. Você fala para os membros, você fala para os pastores e líderes. Para os membros que estão... Desigrejar. Para os desigrejados, vamos chamar, para os nossos irmãos que estão afastados. Gostaria de chamar você que se distanciou do Senhor, de uma igreja local, que você retorne, né, que procure uma pessoa cristã, por mais que nesse momento você não tenha força a retornar a uma igreja, procure um cristão, caminhe perto desse cristão, que ele vai te fortalecer. Se existem feridas, se existem mágoas, aceite um discipulado, aceite orientação, né, dessa pessoa que tem comunhão com Deus, porque essa pessoa vai te aproximar mais do Senhor. E daqui a uns dias você pode estar caminhando com as suas próprias pernas. Então, você viu durante esse tempo a importância do congregar, né? Você precisa congregar para você ter vida, né? Porque somente... no Senhor nós temos vida. E eu quero te convidar a fazer parte do corpo de Cristo. Nós nos deparamos muitas vezes com pessoas imperfeitas, mas não é o fim. E assim como o Senhor tem misericórdia de todos nós, nós precisamos ter misericórdia também com o outro. Então, que a partir de hoje você possa olhar para cada um com misericórdia, entendendo que são seres humanos e seres humanos erram.
Nós estamos de braços abertos, o corpo de Cristo, falo como corpo de Cristo. Estamos de braços abertos para receber você, para caminhar contigo, para te direcionar e para que você possa ir mais longe. Eu creio que você terá dias melhores do que tudo aquilo que você viveu no passado. Ainda há esperança e o Senhor, Ele te aguarda. Amém. Falar para pastores e líderes nunca é fácil, né? Apesar, ou melhor, porque nós passamos pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas lutas, mas eu quero incentivar os pastores, motivar os pastores que entendam que um dia nós prestaremos conta de todas as pessoas, aquelas que foram e aquelas que não foram pela falta de correção. E pastores e líderes, eu quero dizer para vocês, um dia você estará diante do Senhor e Ele olhará para você e te cobrará a vida dessas pessoas. Então, pastores, a palavra para nós, não é nem para você, é para nós. Nós precisamos nos arrepender de qualquer posicionamento inadequado ou de qualquer falta de posicionamento. Esse é o tempo de nós cuidarmos da noiva, porque nós somos amigos do noivo. Nós corrigimos a noiva, nós tratamos a noiva, nós protegemos a noiva, nós alinhamos a noiva por causa do noivo. E um dia nós prestaremos conta a ele. Então, vá atrás, tente restaurar, mas também não deixe de corrigir. E não corrija pessoas por causa das suas classes sociais. Corrijam as pessoas como ovelhas do Senhor e não nossas. As ovelhas nunca são nossas, pastor. É de Cristo. Então, corrija, ame, alinhe e não deixe de pregar a verdade. Porque segura membro e ovelha, né? Ovelha de fato não é cerca, é pasto, é palavra. Aleluia. E toda pessoa que sai desse ambiente é porque nunca foi ovelha. Mas é isso. Amém. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. É o que a palavra nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. E com essas reflexões e com um convite a você, que por algum motivo está afastado da comunhão com a igreja, retorne à casa do Senhor. Vamos fazer isso por Jesus, vamos nos unir, vamos dar as mãos para proclamar a volta dele, que está próxima. Até mais, Deus te abençoe. Deus abençoe.